Graças e paz, irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Nesse estudo indutivo que nós estamos fazendo no Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto é Mateus capítulo 2, do verso 16 ao verso 23. A matança dos inocentes e a volta do Egito. Esse material em PDF está na descrição aí do vídeo. Os irmãos podem utilizar nos seus pequenos grupos, um culto familiar ou algum estudo bíblico. Então, convido os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, Mateus capítulo 2, de 16 a 23, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Diz assim a Palavra de Deus: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então esse é o texto que nós pretendemos estudar nesta oportunidade. Nós oramos a Deus e pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a primeira parte do método indutivo são as observações. Então, a primeira pergunta de observação que nós podemos fazer aqui, a matança dos meninos de até 2 anos de idade cumpriu qual profecia? Qual foi a profecia cumprida? O próprio texto já nos diz aí no verso 17. Cumpriu por intermédio do profeta Jeremias. Está aí no verso 17. E o verso 18 é a citação da profecia de Jeremias, que foi cumprida com a matança dos inocentes. Diz assim o verso 18: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Outra pergunta de observação: Qual mulher foi sepultada em Ramá? Ramá é uma cidade lá em Israel. Qual mulher que foi sepultada nessa cidade? O verso 18 também traz a resposta. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel. Então, Raquel foi a mulher sepultada nessa cidade chamada Ramá, que faz parte da profecia aí de Jeremias, capítulo 31, verso 15. Outra pergunta. Essa pergunta aqui eu chamo a atenção dos irmãos. É muito importante para a nossa interpretação, para a interpretação desse texto. Em Jeremias 31, 16, Deus manda reprimir o choro, porque haveria recompensa para os que estavam sendo deportados para a Babilônia. Então, a profecia que Mateus cita é Jeremias 31, 15, que fala do choro de Raquel. A pergunta é, no verso seguinte dessa profecia, ou seja, no verso 16, Deus manda reprimir esse choro, parar com esse choro? Então, quando a gente vai lá, no texto de Jeremias 31, 16, vamos ler o 15 e o 16. No 15 é essa profecia. Assim diz o Senhor: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Ao verso 16, que é a sequência da profecia. Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então a pergunta é, lá no verso 16, Deus manda reprimir o choro? A resposta, sim, Deus manda reprimir o choro, porque aquelas pessoas que estavam sendo deportadas para a Babilônia, aquelas pessoas que estavam indo para a casa do inimigo, que voltariam a ser escravas, elas seriam libertas um dia por Deus. Então haveria uma recompensa. Não havia motivo para choro. Outra pergunta. A família de Jesus voltou do Egito depois da morte de Herodes, mas foi para a cidade de Nazaré para fugir do filho de Herodes? Está aí no verso 22. Então no verso 22, tendo porém ouvido que Arquelau
reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Então, a resposta positiva, sim. Família de Jesus, José, né? Ele ficou com medo de voltar para Belém, porque Arquelau, filho de Herodes, estava reinando naquele lugar. E aí ele foi advertido em sonho para se mudar para a região da Galiléia. Qual o título que Jesus recebeu nesta história? Qual é o título dado a Jesus aqui nesse texto que nós lemos? Está aí no verso 23, o último verso do texto. Ó. Ele será chamado Nazareno. Observa que está com letra maiúscula, é um título. Então, como Jesus foi morar na cidade de Nazaré, ele passou a ser chamado de Nazareno. Jesus, ele não se envergonhava desse título. Foi usado em muitos momentos, inclusive na crucificação. E a última pergunta de observação, Nazaré era uma cidade pobre, de uma região pobre? Então você pode perguntar lá no seu pequeno grupo assim, irmãos, Nazaré era uma cidade pobre ou uma cidade rica? Ou a região de Nazaré era a região simples, carente, ou era uma região nobre de Israel? A resposta é que era uma região simples. Então Jesus ele foi morar no meio de pessoas, né, morar com pessoas de uma região carente, de uma região simples. A segunda parte do nosso estudo indutivo é a parte da interpretação. Qual era o significado desse texto para as pessoas daquela época? O que Mateus estava querendo ensinar com essa história? É esse exercício que nós precisamos fazer. Tem duas perguntas aqui que podem nos ajudar a chegar a esse significado, a essa interpretação correta do texto. A primeira pergunta é a seguinte. A profecia citada por Mateus, considerando o verso 16 do capítulo 31 de Jeremias, indica que não havia motivo para o choro de Raquel, pois seus descendentes, apesar de deportados para a Babilônia, seriam recompensados. Deus também abençoaria o seu povo, apesar da morte dos meninos inocentes de Belém e região. Em outras palavras, do mesmo modo que Deus falou para o povo lá no Antigo Testamento que não tinha motivo para choro, porque aquele povo seria recompensado, aqui na história de Jesus, na matança das crianças, nós podemos aplicar esse complemento da profecia, dizer que, apesar da matança das crianças, dos meninos de até 2 anos, Deus abençoaria o seu povo. Então, nós podemos aplicar o verso 16 de Jeremias 31 aqui nessa história da matança dos inocentes? É uma pergunta de interpretação. Então, a resposta, o nosso entendimento, é que sim, nós podemos aplicar. A tristeza das mães que perderam seus filhos aqui nessa história, como Raquel, seria grandemente recompensada por Deus. Tá? E uma segunda pergunta para nos ajudar a interpretar, como esse propósito abençoador se completa na ida de Jesus para o Egito e depois para Nazaré? Essa aqui talvez seja a pergunta mais importante. Então, se Deus iria abençoar o povo, apesar da morte dos inocentes, a pergunta é como? Como Deus faria isso? Como a ida de Jesus para o Egito e a volta de Jesus do Egito para a cidade de Nazaré, como que isso representa bênção para o povo de Deus? Essa provavelmente seja a pergunta mais importante mesmo, né? Então, como que Deus abençoa o seu povo com a ida de Jesus para o Egito e a volta da família de Jesus para a cidade de Nazaré? Essa é a pergunta de interpretação. Então, coloquei uma resposta aqui. Ó, Jesus ele se identificou com os estrangeiros no Egito. Então, a primeira coisa é que quando ele vai para o Egito, com a sua família, ele se identifica com estrangeiros lá no Egito. Jesus foi estrangeiro no Egito. E também com os gentios e pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas que sofriam preconceito. Onde? Lá na região da Galiléia. Então, quando ele volta do Egito e vai morar na região da Galiléia, na cidade de Nazaré, aquela região é uma região que sofria preconceito. Os judeus do sul não gostavam das pessoas que moravam naquela área. Então, eram pessoas desprezadas, pessoas simples, pessoas que passavam dificuldade. E era uma região também que tinha muitos gentios, pessoas de outras nações, ali na região do Mar da Galiléia, era uma região mais comercial. Então, Jesus, ele se identifica
com os estrangeiros ao ir para o Egito. E ele se identifica com os pobres, com os carentes, com as pessoas que sofrem preconceito, os marginalizados, quando ele vai morar numa simples cidade no norte de Israel, chamada de Nazaré. E provavelmente por isso o texto termina dizendo que ele será chamado Nazareno. Então Jesus se identifica com as pessoas que estão nessas condições. Então aqui talvez seja a chave para nós fecharmos a interpretação. Então Herodes matou os meninos com até 2 anos de idade. E isso fez, e Deus pegou a maldade dele e trouxe bênção para as pessoas. Então Jesus vai para o Egito, vai para Nazaré, se identifica com essas pessoas e, acima de tudo isso, a maior bênção que Deus trouxe para o seu povo foi a salvação. Lá no verso 16 de Jeremias 31, o profeta diz assim, Deus fala, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Aqui a parte final. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Os teus filhos que estão indo para a Babilônia, eles vão voltar dessa terra do inimigo um dia. Jesus, ele traz essa bênção para o povo de Deus. Porque por meio de Jesus Cristo, Deus tira o seu povo da terra do inimigo. Então essa é a maior bênção, a maior recompensa que Deus dá ao seu povo, na pessoa do Filho dele, que é a salvação. É tirar a pessoa da casa do maligno, do mundo maligno, né, das garras do diabo, da escravidão do pecado. Então nós podemos com segurança fazer essa analogia, dizer que não há motivo para choro, porque a bênção que Jesus trouxe é muito grande. E aí nós podemos chegar à parte final aqui do estudo, que são as perguntas de aplicação. Como nós podemos colocar isso em prática? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que você pode fazer isso também? Primeira pergunta, Deus pode mudar o mal em bem. Isso é um fato, Deus pode mudar o mal em bem. Você já presenciou isso na vida da sua família? Então Herodes queria fazer um mal e fez um mal. E Deus mudou aquele mal em bem. Deus trouxe bênção para as pessoas na fuga de Jesus para o Egito, na ida de Jesus para Nazaré. Outra pergunta, como os hebreus, Jesus foi estrangeiro no Egito. A pergunta é, como nós tratamos os estrangeiros em nosso país? É uma pergunta importante. Nós não podemos esquecer que o povo de Deus no Antigo Testamento foi estrangeiro no Egito. E Jesus também foi estrangeiro. Como que nós tratamos os estrangeiros no nosso país? Outra pergunta, por ser nazareno, Jesus sofreu preconceitos, como preconceito social e preconceito racial. Quais são os preconceitos mais comuns hoje em dia? Essa é a pergunta. Quais são os preconceitos mais comuns hoje em dia? Social, racial, preconceito econômico e preconceito religioso também, né? E outros. E por último, Deus quis que Jesus crescesse no meio de pessoas humildes, sofredoras e desprezadas. E Deus quis que Jesus se identificasse com essas pessoas. Jesus não viveu para ter sucesso pessoal ou financeiro. A pergunta é, muitos hoje estão atrás de uma religião que garanta esse sucesso? Em outras palavras, Deus não quis que Jesus crescesse em Belém, a cidade do rei Davi, ou em Jerusalém, a capital. Deus quis que ele crescesse numa cidade desconhecida, Nazaré, no norte do país, convivendo com pessoas simples, com pessoas pobres, humildes, que sofresse preconceito de várias ordens. Hoje em dia, muitas pessoas estão atrás de uma religião, mas porque elas querem ter sucesso? Né? A pergunta pode ser respondida que sim. Hoje isso acontece. Como as igrejas que adotam, por exemplo, a teologia da prosperidade. Quantas pessoas procuram as igrejas porque querem ter sucesso, querem ficar ricas? Tem aquelas pessoas que também fazem rituais para ficar rico, para ter sucesso, rituais para prejudicar o sucesso dos outros. Nós não percebemos isso na história de Jesus. O Filho de Deus foi do propósito de Deus, no plano de Deus, que ele crescesse, que ele vivesse, que ele se identificasse com as pessoas mais carentes da sociedade de Israel, conforme nós observamos nesse texto. Então nós podemos encerrar por aqui o nosso 5º estudo sobre o Evangelho segundo Mateus, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Que Deus abençoe todos os irmãos e que possam utilizar esse material aí
nos seus estudos bíblicos.